I think I should talk about this in Portuguese. Yes, please do. Em português, pra galera do Brasil. O que o Dr. Romanov está tentando explicar aqui, ou ele está explicando, é a lesão do Will Morat. Como que surge uma lesão nos isquiotibiais de um corredor. E o que ele está falando é que a ideia, o conceito que o corredor tem na cabeça de fazer se impulsionar a partir de uma extensão do joelho é justamente o que causa a lesão, por causa de uma questão de impulso e de momentum da massa corporal. A massa corporal com a velocidade, isso gera um momento. E quando você tenta se empurrar, quer dizer que você já está atrasado para puxar. E justamente essa puxada atrasada, o corpo tenta compensar ela, e é isso que dá que puxa os isquiotibiais, dá o estiramento. The major load happens when you're changing direction. Então, o maior sobrecarga que acontece no seu músculo é quando você muda de direção. So, imagine you straightening push off, right? And now you have to go back. And that changing moment is the most painful and most dangerous part. Então ele está falando do movimento no músculo. Imagina no músculo, né? Você está fazendo isso aqui. A parte que o músculo mais sente o impacto é a hora que você troca a direção. E imagina se antes de trocar a direção você está empurrando para mais longe ainda. E puxando. A hora que você empurra e puxa é a hora que o músculo sente. You see, this position, there's no for muscles danger. Essa posição não é perigosa para o músculo. This is completely not, because it's don't work completely. Não tem nada de perigo. Only here. Aqui é perigoso. You see, so you allow your extremity extend. Porque está permitindo a sua extremidade estender. You're preparing yourself for injury. Você está se preparando para uma lesão aqui, ficar estendido. So that's why in pose method, no push-off, no extending. É por isso que no pose method a gente não vai estender a perna para correr. Never. Não. A gente vai só puxar. You see, easy, no problem. Aqui tá tranquilo, ó, não sente nada. Agora cada vez que você puxa e trava, isso gera impacto. So that is a problem. Então essa foi a lesão do Will Morat aí na final do sprint. The same thing happened in football. E aí o Dr. Romanov está falando que a mesma coisa acontece no futebol. Statistics, what I know from the European football, Premier League, not simple. It's a high top level. Estatísticas da Premier League, né, a liga inglesa de futebol. It goes across the Europe, like best teams like Germany, England, France, Netherlands, you know. Que os melhores times da Alemanha, da França, da Itália, da Holanda. Hamstring injuries, most frequent injuries. Que as estatísticas dizem que as lesões de isquiotibiais são as mais frequentes no futebol. E se a gente parar para pensar, a corrida ela está embutida em todos os esportes, né? Ela está presente em qualquer esporte. E é um conceito muito mal compreendido que a gente tem. So they still didn't figure out where it's coming from. E ninguém consegue entender de onde é que vem as lesões. E é simples nesse tanto. Because they're teaching change direction, acceleration. I mean, from stop to run again, you know. They teach by pushing. Porque eles ensinam a aceleração, ensinam a mudança de direção, tudo através da ação de empurrar do corpo humano. E é aí que está o erro. Você começa a colocar um padrão de movimento de empurrar, que ele vai aparecer repetidas vezes no meio de um esporte, e é ele que vai gerar a lesão. É só esperar. Yes, this is what we're dealing with. Ignorance. Então é isso que o Dr. Romanov fala, que existe uma ignorância ainda nesse sentido. And the solution would be to get the guys learn how to accelerate properly. A solução seria ensinar a galera como acelerar de maneira apropriada. And your studies, they came from observing the animals, correct? Yes, right. E o Dr. Romanov desenvolveu esse método de ensino, ele descobriu teve essa sacada a partir da observação de animais, do estudo de animais. What was the name of the author that you were studying? Oh, it was Schmidt-Nielsen. Schmidt-Nielsen. Yes, he wrote fundamental books about this. It's textbooks basically in science. It's called Physiology of Animals.
Esse cara, esse autor, ele escreveu um livro chamado A Fisiologia dos Animais. But the first one who wrote about these things, really good, was Aristotle. Mas o primeiro cara muito bom que escreveu sobre isso foi um cara chamado Aristóteles. And then another guy who was talking about this again, it was Leonardo da Vinci, obviously. E um outro cara que falou sobre isso é o Leonardo da Vinci, com certeza. And next guy again, like several hundred years later, it was it's Italian scientist. E mais algumas centenas de anos à frente, mais um cientista italiano que falava bem sobre isso. Borelli. Borelli. It's amazing, you know, how this was traveling through the centuries, you know, and people understood these things and then never appealed to human minds, you know. E é interessante como que esse conhecimento atravessou os séculos. As pessoas descobriram isso, mas nunca colocaram na prática. And we coming that Schmidt-Nielsen, Swedish guy, it already 1982. You understand? It's like boom. E o Schmidt-Nielsen, esse cara que é da Suécia, em 1982 já estava aí centenas de anos à frente. Oh, I have to mention one guy. E tem mais um cara que ele quer mencionar aqui. Who wrote Speed Animals, you know? It's 1943. 1943, um cara que falava sobre a velocidade dos animais, animais velozes. His name Havel, first name I forgot, but Howell, you know? Howell. Yes, Howell. Howell é o nome dele. This book in my library, and this guy describes animals' movement in close things like glimpse of incredibly clear mindset, you know? E esse cara descreve movimentos dos animais e ele tem momentos brilhantes nessa descrição. But all this knowledge never was transferred to the human movement. Mas esse conhecimento nunca tinha sido transferido para o movimento humano. So now we're dealing like we talk about nature, and never appeal to nature. Like, okay, animals are separately, and we are smart asses. Então a gente sempre fala da natureza, mas a gente nunca se trata como a natureza. A gente fala que os animais são a natureza, mas a gente é um animal diferente, inteligente demais. So let's come back to nature. Vamos voltar para nossa natureza, né? De verdade. Right. E é isso que é o Pose Method. A gente ensina isso através da corrida, mas na verdade são leis fundamentais do movimento, que são regidas pela gravidade na Terra e que se aplicam a qualquer movimento, na verdade. That's why in 1977, when I came to the Pose Method, I told, look guys, this is animals. How they build up. Look at them. Do they have heels? No. Do they straighten legs? No, because legs are always bent, you know? They design like that, you know? É por isso que o Dr. Ronald fala que em 1977 ele ia ensinar a galera a correr e ele mostrava um vídeo dos animais. Aí ele falava, meus estudantes, esses animais, eles por acaso têm calcanhar, esses animais? A perna deles estica por acaso? Não? E é claro, e eles se movem dessa forma e são... olha a expressão de um animal ao fazer um gesto, né? Um gesto de salto. So, this is what, unfortunately, how humans are messed up. Então tá bem claro o porquê que o ser humano tá todo machucado, né? Destruído. All right.